Diga, Deus é bom. Diga, Ele é bom o tempo todo. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 8, ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Todos encontraram? Gênesis 45, versículo 1 ao versículo 8. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Versículo 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Nós lemos um texto aqui, que fala de José. Nós estamos falando sobre Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, Ele está na minha casa para cear. Nós estamos falando sobre José, o governador. Ele se fez conhecer aos seus irmãos. Você conhece a história, e você sabe que José, ainda muito novo, muito jovem, era o filho preferido do pai. E por causa disso, despertou ciúmes e a inveja. Deus gosta muito de você? Como é que você se sente? Deus gosta muito de você ou mais ou menos? Ou tanto faz? Você é o filho queridinho de Deus? Diga, eu sou o filho queridinho de Deus. Ih, eu não achei firmeza nisso não. Eu acho que você não é não. Eu perguntei se José estava aqui. E José era o filho preferido. E eu quero saber se você é José e se você é o filho preferido. Sim ou não? Amém? Quantos são José? Amém. Quantos são os filhos preferidos? Amém. Amém. José era o filho preferido de seu pai. E por causa disso, despertou ciúmes e a inveja. Você vai ter que aprender a lidar com ciúmes e a inveja dos outros. O inimigo tem ciúmes e tem inveja de você. E você vai ter que aprender a lidar com os ciúmes e com a inveja. A Bíblia diz que algo terrível é a inveja. É pior do que feitiçaria. É pior do que trabalho de macumba. E eu posso te garantir que você tem muitos irmãos invejosos e que o inimigo te inveja porque o Pai te ama. Diga, Deus me ama. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que aprender a lidar com os irmãos. Você vai ter que aprender a lidar com os inimigos. Você vai ter que aprender a lidar com os ciúmes, com a inveja, com a competição. Diga, Senhor, me ensina. Você precisa aprender sobre isso. José teve que aprender sobre isso. E você tem que aprender sobre isso. Não entre em confusão.
Não entre em inimizades. Se está tendo um problema, saia para outro território. Lembram da mensagem de Isaac há um tempinho atrás? Os poços de Isaac? Não entre e não fique no território da contenda e da inimizade. Foi isso que aconteceu com José. Aquela terra era de contenda e de inimizade. O que ele tem que fazer? Ir para outra terra. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus te colocar no lugar certo. Deixa Deus te usar. Diga: Deus me usa. Quando o pai de José chama ele, Jacó, e diz: José, ele diz: eis-me aqui. E o seu pai diz: você vai ter que ir a outro território, ver como é que estão os seus irmãos, e daquele território de inimizade, de contenda e inimizade que lançaram ele no poço, ele é lançado para outra, e ele é enviado para outra terra. Diga: Deus está no controle. Mas de todas as coisas, diga: Deus está no controle de todas as coisas. Se você é José, se você é o sonhador, se você é o filho preferido de Deus, você precisa aprender a lidar com as contendas e inimizades. Você precisa se colocar à disposição de Deus e dizer: eis-me aqui, cuida de mim, me usa, me envia, faz o que tem que ser feito. Quantos estão entendendo? Então diga para a pessoa que está do seu lado: eu estou entendendo. Se você tiver dúvida, depois você me pergunta. José, o pai chama: eis-me aqui. Ele diz: eis-me aqui. Vai ver como é que estão os teus irmãos. Os irmãos lançam ele no fundo do poço. Depois o vendem como escravo. E ele vai parar no Egito. Você conhece a história de escravo a governador. Mas eu não gosto dessa palavra de escravo a governador. Eu gosto da casa do pai, a casa de Deus. Porque a história não começa como escravo, mas começa na casa do pai e vai terminar na casa e no palácio de Faraó. Por isso, ao invés de escravo e governador, eu prefiro da casa do pai ao palácio. Diga: da casa do pai ao palácio. E ele é vendido como escravo. Depois houve uma mentira e ele é preso. De escravo ele se torna um prisioneiro. E depois de prisioneiro ele se torna um governador. Quando a gente vira as folhas da página, parece que tudo é simples, que tudo é rápido, que tudo é fácil. Mas foram anos. Todo José, todo sonhador, sabe que não é um conto de fadas, mas que é um processo de sair da casa do pai até chegar ao palácio. E ele sai, e é lançado no fundo do poço, e é vendido como escravo. E mesmo sendo o melhor escravo, foi caluniado. E a calúnia era séria. A calúnia era de estupro. Tentou abusar da mulher do seu senhor. Você sabe o que acontece com um estuprador quando entra numa cadeia hoje. E ele, da casa do pai, é lançado no fundo do poço é vendido como escravo, e sendo o melhor escravo, às vezes você acha que porque você é bom, nada vai te acontecer, mas ele sendo o melhor escravo, ele foi caluniado, e não foi uma calúnia, uma mentira qualquer, foi uma calúnia de abuso sexual, e de escravo, ele se torna um presidiário, mas de presidiário, o seu sonho era ser governador. Sabemos que o rei tinha um sonho e ninguém conseguia interpretar. E José, que era conhecido como sonhador, teve a oportunidade de interpretar. Sabe, as pessoas, como eu disse, falam de escravo ao governador. Eu prefiro da casa do pai
ao palácio de Faraó. As pessoas chamam José o sonhador, e eu prefiro chamar de José o governador. Porque muitas vezes uma habilidade que o Senhor te deu é só uma ferramenta para te colocar no lugar certo. Se você é um sonhador, você tem uma ferramenta muito importante, porque a maioria das pessoas não possuem um sonho. Se você tem o sonho de ter uma família restituída, você é diferente. Você é como José. Se você tem o sonho de se casar, o sonho de fazer uma faculdade, o sonho de ter um filho, o sonho, você é diferente. Você é como José. E o pai prefere os sonhadores, porque a linguagem de Deus é a linguagem dos sonhos. Diga: eu tenho um sonho. Eu gosto muito do Martin Luther King, um pastor negro americano, que um dia, em meio a uma nação racista e preconceituosa e homicida, porque mataram muitos negros, ele se levantou e ele disse: eu tenho um sonho. Pode ser que você nunca ouviu um discurso dele, pode ser que você nunca soube, nem sabe quem é, só sabe Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Mas ele se tornou diferente e fez a diferença, porque ele disse: eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de que nos Estados Unidos, a terra da liberdade, da oportunidade, brancos e negros vão ser iguais, vão ter os mesmos direitos. Não pode, em uma nação que diz que é a nação da liberdade e da oportunidade e dos sonhos, um negro não pode beber água no mesmo bebedouro que um branco. Um negro não pode entrar no mesmo ônibus de que um ônibus para branco. Não pode sentar num banco do lado de um branco, um negro do lado de um branco. Ele disse: eu tenho um sonho. Por isso, se você tem um sonho, você é diferente das outras pessoas. E o Pai gosta muito de você, porque o Pai gosta dos sonhadores, porque os sonhadores fazem a diferença. E José, ele tinha o dom de interpretar os sonhos. Mas esse não era o propósito maior. Interpretar os sonhos era só uma ferramenta para ele se tornar governador. Muitas vezes você fica preso ao seu dom. Eu sei interpretar os sonhos, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei vender. O dom que Deus te deu não é o propósito final. Não é porque José, o sonhador, interpretava os sonhos, ele não montou uma cabaninha de revelação no meio do Egito, mas ele se tornou governador. Todo sonhador tem como potencial ser um governador. Use as suas habilidades, seja qual for. Se você é um sonhador, se você interpreta sonhos, use o dom da interpretação. Se você canta bem, use o dom do canto. Se você fala bem, use o dom da oratória. Se você vende bem, use o dom de vendedor. Use os seus dons para te fazer chegar aonde você tem que chegar. Não é porque você revela sonhos que você tem que se tornar um revelador de sonhos. Não é porque você é vendedor que você tem que ser vendedor o resto da vida. Use a habilidade, o dom que Deus te deu para te colocar no lugar certo. E foi exatamente isso que José fez. Ele tinha sonhos e ele sabia interpretar os sonhos. Mas interpretar os sonhos era simplesmente um processo para ele se tornar governador. Quantos estão entendendo? José interpreta os sonhos e se torna governador do Egito. Depois de Faraó, ele é a pessoa mais importante, porque além de interpretar sonhos, ele tinha o dom de
de administrar e governar. Ele era o queridinho do pai, porque ele cuidava bem das coisas do pai. Ele era o escravo mais importante, porque ele cuidava bem das coisas do seu senhor. E mesmo na cadeia, ele se tornou o preso mais importante, porque ele sabia cuidar da cadeia e se relacionar com as pessoas. E ele se torna governador. E você sabe que teve 7 anos de prosperidade. Diga, 7 anos de prosperidade. Mas agora ele diz, já estamos tendo 2 anos. 2 anos sem colheita. O Brasil fazem 2 anos que estão sem colheita. Isso significa que ainda vai ter 5. Quem tem a bênção tem, quem não tem, vai ter que correr para comprar. Diga, eu tenho. E aí, com a fome, o seu pai, os seus irmãos estão passando dificuldade. E eles sobem ao Egito para comprar coisas, para comprar mantimentos. E chega lá, eles encontram quem? Os irmãos que lançaram José no fundo do poço, agora sobem ao Egito para comprar comida. E quando eles chegam lá, eles se deparam com quem? Eles encontram quem? Diga, José. José está lá. José está no Egito. José está no lugar mais importante e exercendo uma função muito importante, e a mais importante depois de Faraó. E os seus irmãos chegam lá e querem comprar, e se encontram com José. José reconhece que é os irmãos. A Bíblia diz que José reconhece que é os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. José reconhece, se retira e chora. Diga, José chorou quando viu os irmãos. Tem pessoas que nos fazem chorar. Tem pessoas ciumentas, invejosas, que provocam contendas, inimizades, que nos fazem chorar. Com certeza, nesse final de ano, você vai encontrar pessoas que já te fizeram chorar, que te fazem chorar, que te fazem lembrar do passado, do que aconteceu na casa do seu pai. José olha os irmãos, reconhece os irmãos, e ele se retira e chora. Os irmãos não reconhecem ele. Pergunta, por quê, pastor? Porque José, ele está com vestes egípcias. Os irmãos estão usando roupas de hebreus, de peregrinos. Agora José está usando roupas de egípcios. O seu cabelo é diferente, o seu semblante é diferente. Você já viu as mulheres como ficam diferentes quando fazem maquiagem? Vocês já viram aquelas brincadeiras das redes sociais? A pessoa casa e a mulher fala, só um instantinho, aí tira o aplique, tira o negócio do olho, tira não sei o que, quando vira, é aquela coisa linda, né? De nosso Jesus Jeová. José, ele está totalmente diferente, não só por causa dos anos, não só por causa que os anos se passaram, não só porque faz um ano que você não vê essa pessoa, porque fazem anos que você não vê. José fazia anos que não via os seus irmãos, mas José reconheceu os seus irmãos. Por quê? Porque eles estavam com vestes de hebreus. Ele olhou e reconheceu os seus irmãos. São os meus irmãos que me lançaram no fundo do poço. Mas os irmãos olharam para ele e não o reconheceram, porque as suas
as suas roupas, a maquiagem. O homem no Egito Antigo usava maquiagem. E quanto maior o seu status, a sua importância, maior e mais bem aplicado e melhor era a qualidade da maquiagem. Então ele estava todo maquiado, todo diferente. Muitos objetos, muitas roupas diferentes. Diga, eu reconheço os meus irmãos, porque eles continuam do mesmo jeito. Mas eles não vão te reconhecer, porque muita coisa mudou. Diga, muita coisa já mudou. Muita coisa mudou em um ano. Muita coisa mudou desde que você se entregou a Cristo. Muita coisa mudou desde que você começou a frequentar a casa do Pai. Diga, os meus irmãos estão do mesmo jeito. E a verdade é que eles estão piores, estão passando fome. Mas você está diferente. Muita coisa mudou. E principalmente, agora você é próspero. Deus tem te prosperado. E a Bíblia diz que há uma negociação. José diz que eles são espiões e faz toda uma armação, e eles vão para casa, e eles voltam, e há todo o processo na história, e na novela, e na minissérie que você já assistiu, mas chega o dia decisivo. Diga, o dia decisivo. Pergunta, que dia é esse, pastor? É o dia de se sentar à mesa. A Bíblia diz que José liberou uma ordem aos seus servos, e disse, prepare a mesa. E a mesa estava preparada, e a mesa era farta. Diga, a mesa era farta. Era dia de festa, era dia de lembrança, era dia importante, era o dia decisivo. Com certeza você está preparando as coisas para o final do ano. Você, os seus familiares estão preparando a casa, estão convidando as pessoas e vão preparar um grande banquete. Quando a mesa está colocada, é o dia decisivo, é o dia importante, é o dia em que nós nos sentamos à mesa e lembramos do passado. Imagine para os irmãos de José que estavam passando fome, se assentarem a uma mesa farta, a uma mesa de príncipe, uma mesa no palácio. Era um dia importante. Para os irmãos de José, o dia que hoje eu vou tirar a barriga da miséria hoje eu vou comer pizza até não aguentar mais. Vou colocar umas no bolso, colocar umas na bolsa para voltar para a viagem. Imagine a alegria dos irmãos em se assentarem à mesa. Mas tudo foi armado. Diga, Deus está armando. Nós preparamos a mesa e Deus está armando algo muito importante. O dia importante, o dia decisivo, onde as coisas vão mudar. José dá ordem aos seus servos, a mesa é preparada, os irmãos são convidados e entram na sala do banquete. E quando eles entram na sala do banquete, o que chama a atenção é que havia um lugar separado. Diga, um lugar separado para cada um. Há um lugar separado na mesa para cada um. E a ordem era exata, do irmão mais velho até o irmão mais novo. E eles ficam admirados. Mas como os lugares, e tudo está certo, tudo está bonito, é um banquete, e os lugares estão perfeitos, como é que sabe a ordem de 11 pessoas? E eles acham estranho. A mesa foi posta, o banquete está sobre a mesa, e os lugares estão reservados, e tudo é certo, e tudo é perfeito. E eles começam a observar que um irmão, diga Benjamim, o seu prato era maior, ele era o mais novo, ele era o irmão mais novo, ele era o caçula de Jacó, o filho mais novo de Jacó, o caçula dos irmãos, o menor, o filho mais novo, o menor. Só que o prato dele era bem maior, o prato dele era 5 vezes mais. Quantos querem ser o Benjamim? 5 vezes mais. Pensou, os outros irmãos receberam um pedaço de pizza,
Benjamim recebe 5 pedaços de pizza. Quem quer ser Benjamim? Mas você precisa decidir quem você é. Ou você é José, ou você é Benjamim. Quem você é? Uma hora é José, uma hora é Benjamim. Uma hora é filho de Deus, uma hora não é. Uma hora é, uma hora não é. Uma hora vem, uma hora não vem. O filho menor, o caçula, ele recebeu uma porção 5 vezes maior. Pergunta por quê, pastor? Ele era irmão, não só de parte de pai, mas de parte de mãe. José era irmão de Benjamim. E há uma promessa. Você pode ser Benjamim, mas a palavra diz que Benjamim, ele tem 5 vezes mais. Pergunta por quê, pastor? Porque ele come mais, porque ele é desfomeado? Não, porque ele reparte com os irmãos. A Bíblia diz que ele sai como um leão, como uma leoa, e ele caça, e no final do dia ele reparte com os irmãos. Diga: o Senhor vai me dar uma porção maior, para que eu possa abençoar os meus irmãos. Diga: eu sou um abençoador. Eu sou um abençoador. Então você pode ter uma porção maior, mas tem um propósito. Por que Deus vai te abençoar mais? Porque você, mais do que ser abençoado, você tem o chamado de ser abençoador. Ele recebe do irmão mais velho uma porção 5 vezes mais, mas há um ato profético ali dizendo que ele vai ser mais abençoado, porque ele vai abençoar os seus irmãos. Com certeza você precisa aprender a lidar com os ciúmes, com a inveja, com a contenda, com a inimizade, mas também, fala para a pessoa que está do seu lado, com o egoísmo. Deus te abençoa para você abençoar os outros. Diga: Deus está me abençoando para abençoar o meu irmão. Mas ali chega um momento em que eles acham estranho. Tudo está na ordem. Tudo está em ordem. Um irmão recebe 5 vezes mais, mas aí José entra. Diga: aí eu entro. Diga: agora eu vou entrar. Fala mais forte, gente. Diga: agora é minha vez. Eu sou José. Eu sei que ainda que você coma Benjamim 5 vezes mais do que seu irmão, eu sei que você é José. Diga: eu sou José. Eu sou um sonhador. E quando ele entra, os irmãos estão em ordem. Há uma porção maior para Benjamim. E ele entra. E agora chegou o momento importante. Diga: agora é o momento importante. Porque isso que nós estamos falando está acontecendo agora e vai acontecer na sua casa. Da casa do pai ao palácio de Faraó, e do palácio de Faraó para a minha casa, para a casa do meu pai, entre os irmãos. Você vai encontrar esses dias seus familiares, os seus amigos. Vocês vão se assentar à mesa. Vocês vão comer. Alguns vão comer muito. Mas chega a hora de você se apresentar. José entra e os irmãos não o reconhecem. Diga: os irmãos não reconhecem José. Mas José não só reconhece, como sabe a ordem de cada um. E agora ele entra. E ele vai se fazer conhecer. Sabe por que as pessoas não estão te conhecendo? Sabe por que os seus irmãos não estão te conhecendo? Sabe por que as pessoas lá de fora, os seus parentes, que faz 1 ano ou mais que não te veem, não estão te reconhecendo? Porque você está muito fantasiado. Você está muito maquiado.
Você está muito mascarado. Você está usando vestes egípcias igual do mundo. Chegou a hora de diante dos seus familiares, de diante dos seus irmãos, você tirar as joias, as bijuterias, soltar o cabelo, limpar a maquiagem e dizer: eu sou crente. Sabe aquela pessoa que vocês fizeram isso lá no passado? Sabe aquilo que vocês fizeram? Sabe aquilo que vocês falaram? Não fiquem com o coração pesado. Não fiquem tristes. Não fiquem amargurados. Não fiquem preocupados. Eu sou o mesmo. Eu sou o seu irmão, eu sou o seu filho. Eu sou o seu amigo que aconteceu isso no ano passado. Eu sou o seu irmão, o seu filho, o seu amigo. Eu sou o seu esposo, a sua esposa, que aconteceu isso há 3 anos atrás. Não se preocupe. Não fique triste. Sou eu. Olhe bem para mim. Eu sou José, o sonhador. Não se preocupe com o que você fez comigo. Eu perdoei, eu perdoo vocês. Na verdade, tudo o que aconteceu foi o agir de Deus, usando a vida de vocês. Ele me enviou primeiro, para que eu pudesse conservar a vida e abençoar vocês. Porque tem 2 anos de fome, e ainda vai ter 5 anos. Diga: chegou a hora de eu me apresentar aos meus irmãos. Está chegando a hora em que o mundo precisa te reconhecer. Chegou a hora em que você precisa entrar nas suas redes sociais. Você precisa se encontrar com seus amigos. Você precisa se assentar à mesa com seus irmãos, com seus pais e dizer: ser crente é uma bênção. Ir na casa do Pai é uma bênção. Olha, não dá para explicar. Antes eu não dormia, hoje eu tenho paz. Antes eu nem me aguentava, hoje eu arrumei alguém para me aguentar. Estou até namorando. Não tem coisa melhor do que ser crente, ir à casa do Pai. Lá eu tenho muito mais do que irmãos, eu tenho amigos mais chegados que um irmão. Lá eu tenho um Deus que ouve a minha oração. Lá eu tenho um pastor que não é ladrão. Chegou a hora de você se apresentar para os seus irmãos e contar o seu testemunho, dizer o que Deus fez, dizer o que Deus está fazendo, dizer que não há mágoas, que não há tristeza, que não há remorsos. Mas um pouquinho antes dele se apresentar, ele entra, ele vê os irmãos e ele não aguenta, ele sai e chora. Você está com medo de chorar diante dos seus pais? Você está com medo de chorar diante dos seus irmãos? Quantas vezes José saiu da presença dos irmãos para ir chorar escondido? Quantas vezes você tem chorado escondido? Quando você olha nos olhos de um irmão, quando você olha nos olhos de um pai, de uma mãe, de um tio, que te espancou, que abusou, que te fez passar fome, que te fez sofrer, que fez você se sentir um nada, que te jogou no fundo do poço. Quantas vezes vocês vão olhar para eles? Quantas vezes você vai olhar para ele e vai sair e vai chorar? Depois da festa de Natal, do dia 25 e da virada do ano, em que as pessoas comem na mesa, muitas pessoas saem de lá chorando. Você viu meu tio? Lembra o que ele fez? Meu pai estava lá, você viu como ele estava? Estava bêbado. Você viu meu irmão? José, quando se reúne pela primeira vez diante da mesa, ele não aguenta e ele sai para chorar.
Você pode ficar toda hora saindo e toda hora fugindo e se escondendo para chorar. Ou você pode chegar no momento mais importante, voltar para a mesa, voltar. E agora neste Natal, neste final de ano, você dizer: olhem bem para mim, eu não sou mais a mesma pessoa. Muita coisa mudou. Deus está cuidando do meu coração. Você não tem ideia quantas noites eu chorei, quantas noites eu não dormi. Você não tem ideia quantas vezes eu briguei, quantas vezes entrei em inimizade, em contendas. Mas olha para mim agora. Hoje nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. E eu conheci Ele. E hoje eu tenho a paz que o mundo não tem. Hoje eu tenho alegria. Hoje eu estou vencendo. Hoje eu tenho sonhos. Sim, ainda tem 5 anos de crise. Mas Deus proverá. Deus nos abençoou. Deus cuida. Diga: chegou a hora de eu me levantar e me apresentar aos irmãos. A história de José é emocionante. A história de José dá muito mais do que um texto sagrado de ensinamento, princípios, libertação e cura e prosperidade. A história de José é emocionante, é sagrada. A história de José dá um filme de Hollywood, dá uma minissérie. Mas eu tenho certeza que a sua história também faz parte do plano de Deus, que a sua história também é emocionante, que a sua história também é um canal de bênção. Os irmãos estão em crise, os irmãos estão passando fome. Você precisa dizer para eles: o mundo está passando fome, mas eu vou à igreja para comer. O mundo está passando fome, mas na casa do Pai tem pão. Na casa do Pai tem o pão da vida, que alimenta o corpo, curando e libertando dos espíritos malignos. Tem o pão da vida que alimenta o corpo, que alimenta a alma, que dá fé, que dá esperança, que alimenta o espírito, o amor. Chegou a hora de você se levantar e se apresentar aos seus irmãos. Chegou a hora de parar, de se esconder e chorar escondido no seu quarto. Chegou a hora de tirar a máscara. Chegou a hora de vencer a dor. Chegou a hora de vencer a rejeição. Chegou a hora de vencer a inimizade. Chegou a hora de vencer a crise. Chegou a hora. Você é um sonhador. Você é um José. Você tem caminhado e não foi fácil. Mas você está na casa do Pai. E Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esta casa é chamada casa de oração. Ela é a casa do tesouro. Ela é o palácio de Deus. Da casa do seu Pai para o palácio de Deus. Você está aqui como José. Depois de Deus, você é a pessoa mais importante. É Deus no céu e você na terra, governando. Mas chegou a hora de muito mais do que preparar um banquete para os seus familiares. Chegou a hora de muito mais do que se reunirem e comerem. Chegou a hora em que você deve se apresentar a eles. Não é mais tempo de fugir, se esconder. Não é mais tempo de engolir o choro. É tempo de se apresentar. A palavra de Deus diz que José chorou tão alto, que até Faraó e todo o Egito ouviu José chorar. Você tem vergonha de chorar? Você acreditou que homem não chora? Mas José, o governador, ele chora. Ele se apresentou aos irmãos, ele chorou, ele gritava.
de dor, de angústia, perdoando, pedindo perdão, revelando os planos de Deus, quem Ele era. Não tenha medo de chorar neste final de ano. O problema não é chorar, é aonde você está chorando. Chegou a hora de chorar diante dos irmãos, chegou a hora de falar a verdade, chegou a hora de testemunhar, chegou a hora de clamar. Foi nesse processo de se apresentar que José foi curado. Porque quem passou pelo processo de libertação essa quinta-feira passada, sabe que um dos processos de libertação é chorar. Ele chorou e ele gritou, toda a dor, toda a opressão, todas as feridas saíram. O seu processo de libertação e de cura está guardado para o dia do Natal e para a virada de ano. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez, e por estar preparando um banquete, para que a gente possa comer na casa do Pai e na nossa casa. Vai ter paz e prosperidade neste final de ano na sua casa. Paz e prosperidade, vai ter fartura, vai ter abundância, vai ter unidade, vai ter confraternização, vai ter amor, vai ter quebrantamento, vai ter arrependimento, vai ter liberar de perdão, vai ter muitas bênçãos na sua casa neste final de ano. Quantos creem? Então aplauda ao Senhor bem forte.